Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que prestigia aqui o canal Jumozão. Desde já muito obrigado pela sua visualização. Nesse primeiro vídeo aqui de pesquisa do ano de 2024, eu quero abordar esse assunto aqui do manuscrito 512. Isso aqui é um manuscrito em forma de carta que foi endereçado à autoridade do Rio de Janeiro nessa data bem aqui, olha, 1753. Anote bem, 1753. O lugar de onde ele foi escrito, segundo o próprio registro, é dessa região bem aqui. Você vê essas duas linhas aqui que eu fiz, ó, Rio Paraguaçu e o Rio Una. Então, dessa região bem aqui, desse entorno. Como ele não diz que estava da além do um nem da além do outro, a gente supõe que seja essa região bem aqui. Onde é isso aqui? Na Bahia. Ó, aqui na Bahia. É um relato de Bandeirantes. Entenda Bandeirantes como você quiser. Tem gente que os entende por assassinos, exploradores. Eu recordo de um filme em que o homem dizia assim: se você matar um, você é assassino. Se você mata milhares, você é um conquistador. Então entenda como bem quiser aqui, segundo a sua avaliação, o termo bandeirantes. Então esses bandeirantes eram pesquisadores, exploradores, que eram enviados pela coroa para procurar riquezas num lugar. Para tal, obviamente, eles iam bem armados e iam rechaçar qualquer tentativa deles serem parados. Então é dessa região aqui, na Bahia, que há o envio dessa correspondência de uma carta enviada ao Rio de Janeiro para cá. Foi enviada daqui para cá uma carta. E essa carta é o manuscrito 512. Ele é extremamente misterioso. Ele é confuso, ele é difícil de interpretar. Os assuntos que são trazidos à baila são muito complicados, difíceis de interpretar. Ele é um mistério. Não há quem possa se arvorar como um doutor no assunto. E está aqui, é escrito em português arcaico, um português antigo, bem antigo mesmo. Eu vou mostrar para vocês. E já existem muitos vídeos que comentam esse manuscrito, mas eu pessoalmente ainda não havia feito. Eu quero passar para vocês a minha visão, o meu pensamento, as minhas considerações sobre essa questão. Vamos fechar por hora. É só para você saber que existe, tá? O manuscrito 512. Fechei, não era para fechar. Mas eu abro de novo, não tem problema. Vamos lá para download. Onde é que estava aqui? Download, deixa eu trocar. Deixa aberto aqui, qualquer coisa eu busco aqui. Talvez esse vídeo seja um pouco demorado, que eu vou falar de vários assuntos. Essa aqui é a carta e esse aqui é o português utilizado para tal. Olha, eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar um zoom aqui. Olha a forma, uma como era escrito com H. Uma oculta, não. Uma era escrito com H. Antiguíssima. Espaço, moradores. Descobriu. Ano, com 2 N's. Muitas coisas aqui. Etérea, com TH. Em algumas palavras eles colocavam com letra maiúscula. Não sei a razão exatamente. Não sei se era um código. Não sei se era alguma coisa que fazia parte daquele momento. Então há muita desinformação. Desígnio, sem acento. Cristais, com CH. Cristais. Légua. Olha, divisamos cousa de lé. Cousa ainda é usada atualmente. Inclusive na linguagem de revista e corrigida da Bíblia Sagrada é muito utilizado esse termo para cousa. Povoação grande, Brasil com Z, olha, Brasil com Z. Então são muitas coisas aqui que ratificam e testificam que é um português bem antigo.
E como você viu, parte do manuscrito está rasurada, está danificada. Não tem como você recuperar essas informações perdidas aqui nesse manuscrito, tá? Muitos pedaços aqui. Isso aqui é só uma página, são várias páginas. Então isso aqui é só para você ter uma ideia de que ele está bem rasurado. Então muitas letras não estão claras. É por isso que você vai ver quando você, se um dia você quiser, você vai ver assim, ó, versão, parte da, talvez, não sabe se era essa palavra, fazem, tira. Tem várias reticências aqui, porque não tinha-se a compreensão do que estava escrito ali pelo danificado que já estava o documento. Bem, querido, a cidade, a expedição dos bandeirantes narra o encontro, a descoberta de uma cidade, na avaliação deles já naquela época antiquíssima, e eles falam de situações muito esquisitas. Segundo o relato deles, à minha mente veio muita coisa romana, à minha mente. Outras pessoas que leem veem possivelmente coisas dos vikings, outros veem coisas gregas, e é muito difícil. E a língua, olha, vou mostrar para vocês aqui. Eles tinham inscrições nessa... Opa, bota lá as mãos. Vamos aqui, vamos ver as línguas. Não é desse, é nesse aqui que está. Aqui, ó. Esse tipo de língua aqui, ó. Isso aqui, eles anotaram isso. Esse tipo de língua, esse tipo de língua. Quem estudou, dizem que é ptolomaico. Um tipo de grego ptolomaico. Ou seja, quando Ptolomeu dominava a região do mundo antigo, naquela região ali que nós conhecemos, onde está o Oriente Médio, e esse tipo de grego seria Kufis aqui, ó. Kufis, aqui o F, o I e o S, o sigma, né, da língua grega. Aí esse aqui faz uma interpretação das coisas que estão escritas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Tudo isso aqui, ele diz que são... Deixa eu mostrar, cadê, olha. A primeira palavra ele diz que é do ptolomaico corrupto, ou seja, antigo, aquele tipo arcaico. Perfumes de fragrância, está escrito aqui, segundo quem estuda mais que eu. Na segunda linha está ervas aromáticas e tempero. Na terceira linha está tesouraria de ouro. E na quarta linha, casa guarda para barras de prata não estampadas. Então, a primeira, segunda e quarta são ptolomaico corrupto, antigo, defasado, seja o que for dessa natureza. E a terceira linha é o alfabeto escórpio, entendeu? Escórpio, se fosse escórpio deveria ter um acento aqui, né? Mas é essa palavra que você está vendo aqui, tá? Quem estudou já esse manuscrito, eu não posso afirmar nada. Do pouco que eu conheço das línguas, parece um pouco de fato com o grego, tá? Com o grego antigo, o grego arcaico, porque eu tive, por ser um estudante do Novo Testamento, eu tive que ter certo trânsito pela língua grega, o som, o fonema. Então foi lá inclusive que eu descobri que foi um alemão que disse como é que se fala o grego correto. Você sabia disso? Um alemão que disse qual é o jeito certo do grego ser falado, porque falava-se o E fechado. Não, aí o cara disse, não, a letra E não é fechada, é aberta, porque muitas vezes o som do carneiro berrando é aberta, é bé. Então eles usavam essa letra, então era uma letra aberta, não B, era bé. Então ali que eu descobri que um alemão que disse qual é o jeito certo de se falar o grego. Pois bem, querido, tá? Vamos agora para as questões que existem, que traz a baila, porque é muita informação e ao mesmo tempo é uma informação carregada de desinformação. Quando eles encontram isso, o que é que eu fiz? Eu peguei o texto e passei aqui para um português que possa ser entendido. Eu corrigi as palavras para um português que possa ser entendido. Mas mesmo assim o sentido é um pouco difícil, porque há um pouco de poesia na maneira deles expressarem, um pouco de poesia, uma tecnicidade da época, que eles queriam fazer uma descrição bonita. E mesmo era a escola deles, eles falavam daquele jeito, e muito disso está reservado aqui nessa carta, né? Depois a gente vai argumentar sobre isso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver onde eu começo a ler para você.
abarracados. Estavam todos abrigados, né, nos seus barracos, nas suas cabanas, e aquela que montava e desmontava, nos seus tabernáculos, melhor dizendo, né? Abarracados nós, e com o desígnio de retrocedermos no dia seguinte, porque logo na primeira investida eles não conseguiram chegar ao lugar. Eles viram uma montanha, e segundo eles ela reluzia, ela refletia a luz do sol, por eles interpretarem que tinha muitos cristais lá em cima da montanha. Então eles quiseram subir essa montanha, tiveram dificuldade para subir. Quando conseguiram subir, eles avistaram essa cidade. Mas vamos lá. Sucedeu correr, abarracados nós, e com desígnio, eu estou lendo aqui, tá? Desculpa se eu não me informar direito. Abarracados nós, e com desígnio de retrocedermos no dia seguinte, sucedeu correr o negro andando a lenha a um veado, que o vi e descobri por acaso um caminho entre as duas serras. Viu a linguagem como é que é? Bem, tinha um da comitiva deles, um negro da comitiva, estava caçando. E no que ele estava caçando, ele descobriu um caminho que dava para passar, todo cheio de paralelepípedos, que todo é como se fosse um pavimentado, um caminho pavimentado. Só que ele não seguiu, mas ele disse para os líderes que havia encontrado quando ele estava caçando, e por esse caminho eles entraram. Vamos lá, que pareciam cortadas, as serras que ele fala não pareciam naturais. Ele disse que as serras pareciam cortadas por artifício, não pela natureza. Com o alvoroço desta novidade, principiamos subir, achando muita pedra solta e amontoada por onde julgamos ser calçada desfeita com o passar do tempo. Ele escreve com a continuação do tempo, né? Mas seria melhor entendida por com o passar do tempo. Então foi se acabando. Gastamos boas 3 horas de subida, porém elas se tornaram suaves pelos cristais que eles admiravam. Foi cansativo, mas a vista que eles tinham fazia eles resfolegarem e eles não levarem muito em conta a dor que estavam sofrendo para subir. No cume do monte, chegamos no alto, do qual olhamos, já vou interpretando, tá bom? Vimos em um campo raso maiores demonstrações para nossa admiração. Coisa de 1,5 légua, uma povoação grande, persuadindo-nos pelo tamanho, pelo dilatado da figura, ser alguma cidade da corte do Brasil. Descemos logo do vale com cautela. Aí essas partes aqui são partes que não dão para ler, que foram corrompidas com o tempo. Em semelhante caso, mandando explorar Fuminés, sendo este um dos sinais evidentes de povoação. Estivemos 2 dias esperando os exploradores. Primeiro foi uma equipe de reconhecimento. Para o fim de que muito desejávamos, só ouvíamos cantar de galo. Interessante, eles escutavam como se estivesse cantar de galo. E, geralmente galo canta onde tem pessoas que cuidam de galinhos, serimbabos, pato, galinha, e eles ouviam cantar de galo. Isso mais confirmava neles que de fato aquilo era uma cidade habitada. Até que chegaram os nossos desenganados de que não havia moradores. Ficamos todos confusos. Resolveu-se depois um índio da nossa comitiva entrar a todo risco, enviar um índio para ir lá. E com precaução, mas tornando assombrado, afirmou não achar nem descobrir rastro de pessoa alguma. Este caso nos fez confundir de sorte que não o acreditamos pelo que víamos de domicílio. Então eles viram muitas casas e não acreditaram que não é possível, que não tinha ninguém morando ali. E assim se prepararam para seguir o índio, que o índio já sabia o caminho para chegar lá. Vieram confirmando o referido depoimento de não haver povo. E assim nos determinamos a entrar com armas. Olha, eles sempre andavam armados, né? Por isso que os bandeirantes eram exímios matadores, porque se eles encontrassem alguma coisa que dificultasse o propósito deles, bala, fogo. Entrar com armas por esta povoação de madrugada, sem haver quem nos saísse ao encontro ao impedir os nossos passos. Não achamos outro caminho senão o único, olha só, que tem a grande povoação, cuja entrada é por 3 arcos de grande altura. Olha. Eles viram que na cidade tinha uma entrada, e nessa entrada tinha 3 arcos de grande altura. Foi aí, por exemplo, para mim, que eu comecei a pensar em construções romanas, que eles gostavam muito de arco. Não apenas eles, mas eles conseguiram dar uma exponencialidade nesse tipo de construção, de arquitetura. De grande altura ou do meio, e os 2 lados menores. Sobre o grande principal, devíamos ler, olha, eles estavam crentes que estavam vendo letra, que não puderam copiar pela altura que estava muito alto, e a gente não conseguiu decifrar o que estava escrito lá, por tão alto serem os arcos.
Estavam passando aqui, tal. Notamos pela regularidade e simetria em que foram feitas, parece uma só propriedade de casa, sendo em realidade muitas, ou seja, as casas eram todas germinadas, uma grudada na outra, com seus terraços descobertos, sem telha, porque os tetos de ladrilhos requeimados, uns de laje, uns e outros de laje, né? Corremos com bastante pavor algumas casas e algumas achamos vestígios e em nenhuma encontramos vestígios de roupas aqui alfaias, nem móveis que pudesse pelo uso e trato conhecer a qualidade dos naturais, das pessoas que moravam ali. Bem, eu estou apenas fazendo esse início de leitura, que é um pouco cansativo. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê os arcos? Tá aqui, ó. Os romanos que gostavam de fazer esse tipo de construção, arcos. Eles disseram que era um grande e dois pequenos. E em cima, nessa cidade que eles viram, tinham coisas escritas que eles não puderam ler, pela altura, que era muito alto para eles. E ele disse que só tinha uma entrada, que era por intermédio disso. Então, possivelmente, ela deveria ter algum tipo de cerca, ou ela estava rodeada de montanhas que inviabilizavam que entrasse por outro caminho. Então, eu baixei aqui essas imagens de arcos, olha, para a gente se lembrar. Os romanos gostavam muito de arcos. Os gregos gostavam um pouco, os gregos gostavam mais de colunas, né? Tá, vamos seguir aqui. Eu vou avançando e futuramente você pode ler, tá? Passada a vista a rua de bom comprimento, demos em uma praça regular e no meio dela uma coluna de pedra preta de grandeza extraordinária e sobre ela uma estátua de homem ordinário, homem comum, com uma mão na ilharga, estava com a mão na cintura esquerda, e o braço direito estendido mostrando com o dedo índex o polo norte, ou seja, o indicador, ele estava apontando para o polo norte. Em cada canto da praça tinham as agulhas. Agulhas eram um tipo de construção romana também, imitação das que usavam os romanos, tá? Então ele vai contando esses detalhes muito difíceis. Deixa eu mostrar aqui um que é mais grave. Olha, deixa eu ver, eles encontraram muito morcegos, que eles diziam que faziam uma bulha, barulho, uma zoada muito forte, fazia muito barulho os morcegos, porque não tinha ninguém, só tinha morcego mesmo por lá. Vamos aqui, sobre o pórtico, vimos da rua, sobre o pórtico principal da rua, está uma figura de meio relevo, talhada da mesma pedra e despida da cintura para cima, coroada de louro. Agora vamos aqui para as imagens. Louro, olha aqui, é isso aqui, ó. Essas coisas aqui, os romanos eles gostavam muito, ó, de colocar o louro aqui na cabeça, indicando vitória, um campeão. Principalmente o campeão, ele ganhava esse símbolo, indicando que ele é um vitorioso, tá? Um vencedor. Então não esqueça disso. Mais um detalhe romano. Vamos lá. Representa uma pessoa de pouca idade, sem barba, com uma banda atravessada e um fraldelim pela cintura. Aquelas roupas que é tipo um pano só, cobrindo aqui as genitálias da pessoa. E aqueles turbantes que eles colocavam aqui na diagonal, dando uma ideia de nobreza. Tudo isso. E debaixo do escudo da tal figura, ele tinha um escudo, tem alguns caracteres já gastos com o tempo. Aí divisam-se, eles se dividiam, porém o seguinte, eles conseguiram discernir esse nome aqui, que um autor disse que significa Kufis. Significa Kufis, um grego ptolomaico antigo, corrupto, ou seja, que não é mais o aceito, é muito antigo. Tá, eu quero citar essas coisas e uma mais extraordinária de todos aqui, olha. Se vêem obras de primor com algumas figuras e retratos embutidos na pedra com cruzes de vários feitios, corvos. América do Sul não comporta corvos e outras miudezas que carecem de grande tempo para admirá-las. Pois bem, basicamente é isso. Aí ele vai relatando, ele fala que encontra mais essa escritura aqui, tá? Ele encontra mais essa aqui e no final ele encontra essa aqui também. Tá, vou parar aqui da leitura, agora nós vamos considerar. Vamos para cá. Vamos para cá. Se essa cidade de fato existe e nunca foi encontrada depois do relato, vamos aqui o manuscrito.
Se de fato essa cidade está lá e nunca foi encontrada, nós temos muitas hipóteses. No sertão nordestino são encontradas gravuras com inscrições em fenício, na língua fenícia. Nos sertões nordestinos é muito encontrado. Atualmente há quase um consenso nos pesquisadores de que aqui na Amazônia era a chamada Ofir, que é mencionada nas escrituras sagradas, onde tem muito ouro. As escrituras falam de uma cidade chamada Ofir. E as pessoas que estão estudando fora da bolha, fora da regra, fora da imposição que a história quer obrigar a gente a aceitar, há quase um consenso de que aqui na Amazônia é o chamado a cidade de Ofir, o lugar chamado Ofir, onde tinha ouro muito bom. E está se encontrando isso tudo. Você sabe que a Pedra da Gávea, deixa eu a Pedra da Gávea, eu já falei aqui sobre ela, tem inscrição em fenício, está lá Badesir, filho de Etbal, está escrito ali no lado esquerdo, para quem olha lá de frente, está escrito do lado esquerdo, Badesir, filho de Etbal. Então, tudo demonstra a característica de que esse Brasil já foi muito visitado, explorado. Quando os portugueses vieram, eles vieram já explorando outros que exploraram. Diz os historiadores que não foi nada de descoberta. Os portugueses, eles estavam de posse de documentos que os antigos cruzados roubavam dos povos onde eles entravam. Os cruzados iam invadir as cidades, dizendo que iam colocar o cristianismo lá, e nesse ínterim roubavam os documentos. E esses documentos iam para Paris, para Portugal, para Inglaterra, e os que chegaram a Portugal provocou a expedição que os trouxeram ao Brasil. Não teve nada de descoberta, não teve nada de tempestade, que nada, eles vieram para o Brasil, já sabia a localização, muita gente já tinha vindo antes, tinham documentos que eles tiveram acesso, mas fica essa história fiada para a gente contar, dizendo que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Bem, querido, se essa cidade existiu e está lá e nunca foi descoberta, nós temos muitas possibilidades. Eu já estou desde 2018 trabalhando no campo. E eu sei de coisas que eu posso contar aqui para vocês. Eu não posso falar assim de detalhes, porque os detalhes não são ditos para mim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, escute essa notícia. Mineradora destrói sítio arqueológico de 46 mil anos na Austrália. Escândalo derruba executivos. Muitas vezes... Vou ler mais uma coisa aqui. Está aqui. Geoglifo milenar é destruído por fazendeiro na Amazônia. E existem muitas notícias dessa natureza com esse expediente. Ou seja, de fazendeiros, de mineradoras, que descobriram um sítio arqueológico e, para evitar serem embargada a sua exploração, o que é que eles fazem? Destrói tudo, não dão nem sinal de que havia ali um sítio arqueológico, dão sumiço completamente em tudo, e assim continua explorando, ninguém sabe de nada. Futuramente, depois dela já estar bem rica, ela solta lá uns caquinhos, olha, nós descobrimos isso aqui depois de muito tempo. Então, basicamente, se essa cidade existiu e alguém não queria que se soubesse dessa existência dela, não sei se você, quando você lê a carta, você vai ver que o autor diz assim, olha, eu não queria dar essa notícia para ninguém, a não ser para você, essa autoridade lá do Rio de Janeiro. Então, se eles sabiam que, por exemplo, alguém já no mundo moderno já descobriu essa cidade e sabia dos problemas que trariam, eles podem ter devastado ela por completo. Lembre-se que Jerusalém era muito grande e Roma acabou ela por completo. Jesus disse que não iria ficar pedra sobre pedra. Desmontou tudo que foi possível, só ficou um pedaço ali do Muro das Lamentações. O resto foi tudo destruído, só deixaram o chão. Isso no passado, imagina no presente com todo o maquinário que todo mundo tem. Considere essas possibilidades. Outra coisa. Antigamente as brigas, existe até um filme, eu cheguei a procurar aqui na Netflix, é um filme em que um país vai reivindicar a Groenlândia, porque os Estados Unidos estavam querendo a Groenlândia. Aí um país foi lá provar que eles já tinham construções antigas lá no lugar mais distante, e o filme trabalha isso. Eles até enfrentam urso, enfrentam fome, tudo mais, para poder provar que já tinha a marca deles lá.
e tem tudo isso. Já pensou se alguém diz, não, esse lugar é nosso, porque nós temos prova de que nós já moramos ali. Tudo bem que a gente está falando do tempo bem dilatado, mas o simples argumento de dizer, tem uma coisa que foi a gente que fez, isso enfraqueceria o argumento da tal descoberta. Você está entendendo onde eu quero chegar? É possível que essa cidade de fato tenha existido, que não seja... É possível que seja uma fantasia, mas vamos trabalhar com a hipótese de realmente ela existiu. É possível que ela tenha existido e ela tenha sido totalmente destruída pelo próprio governo brasileiro, as autoridades da época, para evitar problemas. E, se não foi nessa época, posteriormente, já aconteceu muita coisa no Brasil. Posteriormente, os governadores, os donos, os fazendeiros, os empresários encontraram ouro ali perto, e eles estavam atrás das minas de ouro e prata relatada por uma pessoa. Olha, para aquela região existe ouro, prata e diamante. Eles estavam atrás disso. E se eles encontraram e essa cidade seria um empecilho, destruíram tudo. Eu estou conjecturando com você, partindo do ponto que de fato eles acharam uma cidade com características romanas, com animais retratados que não compõem a fauna brasileira. Não tem corvo aqui no Brasil, na floresta amazônica, na Mata Atlântica, muito menos. Então você entende onde eu quero chegar? Que nós estamos trabalhando com essas possibilidades. É uma fantasia, é um jeito de poder futuramente pedir dinheiro para fazer exploração. É uma possibilidade. Você pensa que o homem é corrupto só agora? Não, é corrupto há muito tempo. Então podia ser um jeito que eles estavam dando para despertar a curiosidade e com isso liberar mais dinheiro para as pesquisas. As pesquisas poderiam já estar sofrendo sem dinheiro e os pesquisadores queriam mais dinheiro para poder continuar pesquisando. E já estava baixando, então vamos fazer um negócio aqui fantasioso para ver se eles se animam. Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade de fato ela existiu, foi destruída por essas razões que eu estou aqui apresentando para vocês, que empresas grandes, elas, quando encontram, elas fazem de conta que não aconteceu nada. Fica em silêncio, destrói tudo, mete dinamite, explode tudo, dá sumiço em tudo. O fato é que até hoje ninguém foi capaz de encontrar nessa região aqui da Bahia essa possível cidade relatada no manuscrito 512. Eu quero ter essa ótica com você, porque eu não quero ficar fantasioso. Olha, existiu, tal. Pode sim ter existido, mas pode ter sido destruída, porque até hoje ninguém achou nessa região aqui da Bahia, o sertão baiano. As montanhas, existem muitos lugares montanhosos aqui. Quem conhece a Bahia deve saber melhor do que eu quais são os lugares, a região onde tem montanha entre esses dois rios, Rios Una e o Paraguaçu. E, querido, fica aqui para você considerar. Eu vou deixar o link aí do português arcaico. Aqui, ó. Aqui é o português arcaico, tá? Eu fiz uma correção para poder ler algumas coisas para vocês, porque outras que não fazem nem sentido, porque o jeito que eles colocam, a forma poética, inclusive, que eles utilizam para expressar certas afirmações, elas confundem a nossa cabeça por causa da nossa linguagem. O português já sofreu várias mudanças de regra, de palavras, a própria entonação, a sílaba tônica vai mudando. Tá? Fica para você considerar essa possibilidade. A razão a gente não tem nem para quem dar, por causa que pode ser verdade que os assassinos, os bandeirantes, tenham de fato encontrado. Mas pode ser também que tenha sido uma fantasia por um outro objetivo. Eles tinham outra coisa na cabeça. Eles queriam mais dinheiro para a expedição. Tem muita gente que faz isso. Às vezes ele conta mentiras para ver se, através da mentira, alguém se anima. Bora botar dinheiro ali para ver se descobre. Olha, tem tesouro. Quem sabe as minas de Salomão não estejam aqui. Tudo isso vem à tona nesses momentos diante da desinformação. Tá? Eu queria deixar para você. Você leia, você faça o seu juízo. Agora é interessante você se municiar de mais informações do que aquelas básicas do dia a dia. Se municie um pouco mais da língua grega. E se foi de fato romano, era o momento que os romanos estavam dominando tudo, porque eles dominaram também a Grécia. Os arcos, eles indicam serem construção romanas, não obrigatoriamente, porque existiam outros povos que utilizavam do arco romano. Esse aqui eu estava vendo os alfabetos, né? O alfabeto antigo, o louro romano aqui, os romanos faziam arcos. Então considere tudo isso. Quando a gente está investigando, está tudo em aberto, querido.
Não tem nada fechado, olha, outra situação, só que aqui são todos iguais. O que ele relata são arcos diferentes, com o do centro sendo maior que os das laterais, semelhante a isso aqui, mais ou menos. Um arco grande, ele disse que tinha inscrições aqui, e não souberam escrever. E se de fato existiu, meteram bomba, meteram dinamite, destruíram tudo, e evitaram que pudesse ser reconhecido como de outro povo. Olha, Napoleão, quando chegou no Egito, sabe o que ele fez? Perdão, não foi Napoleão. Outro rei, desculpe, me falhou o nome agora, outro rei, não sei se foi o pessoal da Turquia, não me falhou a memória, mas o fato é o seguinte, esse rei, ele bombardeou por dias a hoje que é conhecida como Esfinge de Gizé. Você sabia disso? Ele botava o canhão lá e pum, e queria destruir, e o que eles tinham naquela época eram os canhões com as bolas de ferro, e metiam-lhe bala, ficou toda crivada de bomba lá, que eles queriam destruir, queriam acabar com aquele símbolo ali, entendeu? Deixa eu ver se eu lembro aqui, é o pessoal da Turquia, eu esqueci o nome agora. Mas são informações que mostram o modus operandi, é semelhante, é igual, sabe? O homem age do mesmo jeito, a corrupção do homem é a mesma, o tentar enganar é o mesmo. Como eu estudo as literaturas bíblicas, a gente sabe dos livros apócrifos, muita gente quis aproveitar o embalo, muita gente quis legitimar certas coisas faladas e não tinha material, e alguém escreveu alguma coisa parecida para dizer, olha, é sobre isso que ele estava falando, está aqui a prova de que ele estava falando. Já existia, sempre existiu isso, querido. Então fique atento, fique informado aqui no canal Jumoza 1, procure literaturas que lhe tragam mais clareza. Eu procurei trazer tudo o que foi possível aqui. As empresas destroem sítios arqueológicos, e elas destroem tão bem que não são descobertas. Essa aqui vacilou e descobriram. Essa aqui na Austrália, ela vacilou e descobriram. Fazendeiros, cadê? É destruído por fazendeiro, destrói achados arqueológicos. Por quê? Porque se disser que tem lá, bloqueio, ele não pode plantar, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Isso que é ruim. O governo deveria agir rápido, no sentido de resolver logo o problema, se vai ficar ou não, fica aquele impasse. Não mexe, não faz nada, não mexe, não faz nada, aí não tem estudo, não tem descoberta. Aí é por isso que os fazendeiros evitam dizer quando descobrem alguma coisa. Só para lhe informar, no curso de marinheiro fluvial, eu aprendi uma coisa. Certos ribeirinhos, se eles se deparam com naufrágios, eles não vão acudir, não por maldade. Sabe qual é? Sabe, vira maldade, mas sabe por que eles não vão acudir? Porque depois eles vão ser chamados 10, 20, tantas vezes para dar depoimento lá na marinha. E isso incomoda demais eles, a vida deles, o trabalho deles. Então, às vezes eles evitam acudir certo naufrágio para evitar esse constrangimento. Você faça o seu juízo, eu estou lhe passando uma informação, acontece isso. E para você que assistiu, muito obrigado por ter assistido. E toda a vida para você, boa sorte.